Olá, esta apresentação tem o objetivo de falar sobre modelagem de sistemas para um forno de fusão de alumínio. O que é um forno de fusão de alumínio? Fornos de fusão de alumínio são utilizados em indústrias de reciclagem de latas e de sucata de alumínio, que tem o objetivo de transformar o alumínio sólido, o alumínio reciclado, no seu estado líquido, e aí ele vai para uma próxima etapa de fabricação. Qual que é o problema desses fornos do tipo revérbero, né? Geralmente, o suprimento de gás, né, eles são dimensionados de forma inadequada, gerando consumo excessivo de gás. Muitas vezes, as empresas e as indústrias não sabem o dimensionamento correto desse sistema de combustão e, dimensionados de forma inadequada, alta quantidade de combustível consumida desnecessariamente. Estes fornos revérbero, eles têm uma característica muito peculiar, que quando inserido o metal sólido dentro da câmara de aquecimento deste forno, essa temperatura se eleva até geralmente 770 ou 800 graus, tá? E passado um determinado tempo, esse metal começa a absorver essa temperatura e o metal, o alumínio, né, no caso, ele começa a se transformar de estado, mudar do estado sólido para o estado líquido. E quando o alumínio já se torna um banho, ou seja, todo aquele metal sólido se transforma em alumínio líquido, este forno tem a característica de tombar para um lado, né? Ou seja, ele bascula para o lado, para uma das suas laterais, onde tem um bico de descarga. E o metal líquido é vazado por essa bica de descarga. Então, como que a gente pode resolver essa questão do superdimensionamento, né, do sistema de gás? Bom, nós vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Esse forno de sucata de alumínio tem uma capacidade para 400 kg de sucata de alumínio. A temperatura da câmara será elevada até 770 graus. Daí, nós vamos fazer dois comparativos, na verdade. O primeiro comparativo é comparar com as leis da física. Após os cálculos físicos matemáticos, nós vamos descobrir que nós precisaríamos de 350 kW de energia para transformar essa massa metal sólido em metal líquido. E aí nós vamos fazer uma simulação colocando um sistema de aquecimento, um queimador ou um aquecedor de 400 kW. Nós vamos comparar a eficiência e o desempenho dessas duas máquinas, considerando a mesma dimensão, o mesmo volume de material. Então, o objetivo vai ser verificar a quantidade de combustível utilizado nessa etapa e propor um sistema que eleve a sua eficiência em até 10%. Então, a metodologia utilizada foi a primeira lei da termodinâmica, as leis da transferência de calor e as ferramentas do MATLAB e o Simulink. Então, a partir da lei da física, a primeira lei da termodinâmica, nós temos que Q é a energia, é igual a massa, que é o M, vezes o calor específico do material, vezes a diferença de temperatura. Isso é para elevar a temperatura até a temperatura de fusão, que a temperatura de fusão do alumínio é em torno de 680 graus. Depois, nós precisamos manter essa energia constante por um período de tempo, até que a massa absorva toda essa energia. E para isso nós vamos utilizar o cálculo Q, energia, é igual a M, que é a massa, vezes L, que é o calor latente do alumínio. E aí, desenvolvendo essa equação, nós encontramos o primeiro patamar de temperatura, que nós vamos elevar de 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, até 680 graus. Para isso, nós utilizamos a seguinte equação: 400 mil gramas de alumínio vezes 0,22, que é o calor específico do alumínio, vezes o ΔT de temperatura, 680 menos 20 graus. Nós encontramos que a primeira rampa de aquecimento precisa de 67,5 kW de energia. Depois, a segunda equação, 400 mil gramas vezes 95, que é o calor latente do alumínio, é o calor necessário para transformar o metal de sólido para líquido. É necessário de mais 44,2 kW de energia. E por fim, nós precisamos elevar a temperatura mais um pouco, até 770 graus, para que seja feito o descarregamento em fase líquida. Então nós elevaremos a temperatura até 770 graus. E aí nós constatamos que nós precisamos, para essa etapa, de mais 9,2 kW. Somando tudo e considerando a eficiência do forno, que de acordo com os fabricantes é em torno de 35%, nós encontramos, somamos todas as energias e consideramos a eficiência, encontramos 300 mil quilocalorias. Convertendo para quilowatts, fica 350 quilowatts. Aqui ao lado nós temos uma representação do diagrama de blocos, né, de como vai ficar esse sistema. O set point da temperatura será 770 graus, passa pelo controlador PI. Nos testes nós verificamos que a parte derivativa deste controlador
causou algumas perturbações. O melhor controle foi proporcional e integral. Este controlador está calculando aqui a energia necessária para o aquecedor. Esse aquecedor gera energia que vai ser despejada para a massa de alumínio, de 400 kg de alumínio. E aqui nós estamos calculando qual que é a perda térmica pela chaminé, pelas paredes, pelas frestas que existem. O resultado foi o seguinte: o primeiro, nós encontramos que nós precisamos, de forma justa e matemática, de um queimador, de um aquecedor de 350 kW. O desempenho da energia foi o seguinte: aqui nesse primeiro gráfico de cima nós temos a energia liberada pelo aquecedor. A energia ela vai caindo conforme o tempo vai se decorrendo, né? Ou seja, conforme a carga vai absorvendo energia, o controlador atua sobre o aquecedor, né, pedindo para que o aquecedor diminua a sua capacidade. Então, não há necessidade de manter a energia constantemente. Isso aí é uma perda de energia. Então, a energia liberada em todo o processo até a massa alcançar a sua temperatura de fusão foi em torno de 20 metros cúbicos de gás, usando um aquecedor de 350 kW. Já utilizando um aquecedor, um queimador maior de 400 kW, nós notamos o seguinte, que a energia partiu dos 400 kW e também se comportou da mesma forma, foi caindo ao passo que a temperatura na carga, absorvida pela carga, também foi aumentando. E aqui nós observamos que, ao contrário de um queimador de 350 kW, que demorou dos 2.600 segundos para alcançar a sua temperatura de fusão, no caso do queimador de 400 kW, ele levou apenas 2.100 segundos. Ou seja, um aumento de aproximadamente 10% do queimador, da fonte de energia, gerou aí uma redução significativa no tempo de fusão. Então, o volume de gás utilizado para elevar essa temperatura foi de 18,6 metros cúbicos de gás. Então, nós temos o primeiro comparativo, de 20 metros cúbicos para 18,3 metros cúbicos de gás. A eficiência do forno, que é em torno de 35%, nós constatamos que a temperatura que escapa pela chaminé, ela tem esse comportamento. Ela pode chegar a 500 graus de recuperação de energia, onde o ar de combustão que entra neste sistema é passado por uma serpentina, por um trocador de calor, que absorve essa temperatura da chaminé, fazendo com que o ar que entra pelo sistema de combustão não seja um ar de temperatura ambiente, de 20 graus, mas pode ser um ar que tenha aí um aquecimento de mais ou menos 300 graus. A conclusão foi o seguinte: nós conseguimos verificar que a eficiência em questão de economia do forno foi maior do que 10% do que nós tínhamos previsto. Foi de 10% para 24%. Isso contribui para comprovar que as técnicas utilizadas na recuperação de energia do forno são eficazes, como, por exemplo, o simples fato de ter aumentado um pouco mais o queimador, de 350 para 400 kW, e utilizando o ar aquecido que sai da chaminé. E também foi possível entender como funcionam as relações entre energia e tempo de fusão de uma massa de alumínio dentro de um forno. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.